Esse foi o melhor trimestre que a Boa Safra já apresentou nos seus 12 anos de história em todos os seus resultados. Meu nome é Guilherme Lopes, investidor, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 da Boa Safra. Código na bolsa Soja 3. Então acompanhe comigo até o fim que você vai entender tudo sobre os resultados da Soja 3 nesse terceiro trimestre de 2021. E para começar a entender como é que foram esses resultados do terceiro trimestre de 2021 da Soja 3, a gente vai começar pelos números, né? A gente vai primeiro avaliar os números e o desempenho financeiro dela. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a receita líquida. Olha aí. A receita líquida do terceiro trimestre de 2021 foi lá, ó, na última barrazinha do verde claro, aproximadamente 586 milhões de reais. Essa receita líquida representou um aumento de 92% comparado ao terceiro trimestre de 2020. Então você vê que foi um aumento muito grande. Só para vocês terem uma noção, no ano de 2020 inteiro, a Boa Safra ela faturou 588 milhões de reais. Então, em um único trimestre, no caso, nesse terceiro trimestre de 2021, ela faturou quase o que ela faturou em 2020 inteiro, em um único trimestre. Vamos ver como é que foi o EBITDA agora. Nessa próxima imagem aqui, você vai ver o EBITDA. Terceiro trimestre de 2021, o EBITDA de 89 milhões de reais aproximadamente. Quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2020, foi um aumento de 104,4%. E se a gente comparar a EBITDA de 12 meses, a gente vai ver um ano contra o outro, um aumento de 45,6%, também um aumento bastante significativo. Quando a gente olha agora para o lucro líquido, olha só aí, terceiro trimestre de 2021, lucro líquido de 88 milhões de reais. Quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2020, foi um aumento de 227% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Quando a gente compara ano a ano, foi um aumento de 113,8% no lucro líquido. Então, a empresa mais do que dobrou o lucro de um ano para o outro. E comparando trimestre a trimestre isoladamente, um aumento de 227%. Agora você entendeu aí qual foi o desempenho financeiro, qual a receita, qual foi o lucro, qual foi a EBITDA. Agora você vai entender como é que foi o desempenho operacional. E para isso eu vou te mostrar essa imagem aqui agora, olha aí. Esse foi o volume de vendas da Boa Safra, quando a gente pega ali as últimas duas barras verdes claras ali no canto direito, são os 9 meses de 2020 e a segunda barra são os 9 meses de 2021. Você vê que nos últimos 9 meses de 2021, ela vendeu 75,6 mil bags. O que são essas bags? Uma bag ela tem mais ou menos 5 milhões de semente de soja, dá mais ou menos 25 sacos de 40 quilos cada saco. Ela vendeu ali 75,6 mil bags nos 9 meses de 2021. Quando a gente compara com os 9 meses de 2020, foi um aumento de 21,7% no volume de vendas de sementes da Boa Safra. Então, além da receita aumentando, além do lucro aumentando, ela aumentou também o volume de vendas. Ela vendeu mais. Então, você já viu que além da receita aumentando, o lucro e EBITDA aumentando, ela vendeu mais também, um volume maior, 21,7% comparado ao ano anterior. E tem outra imagem aqui que eu vou botar agora para vocês, que segundo o Marino Colpo, que é o CEO da Boa Safra, é uma das imagens mais importantes para ele, que é o desempenho financeiro. Dê uma olhada nessa imagem aqui agora, olha aí. Esse aqui é o desempenho financeiro, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa imagem aqui. Bom, do lado esquerdo, em verde escuro, está lá os números de 2020. E em verde claro, na parte da direita, estão os números de 2021. A parte de cima é a parte da carteira de pedidos. Ela ainda não faturou, é um pedido a faturar. E a parte de baixo é a receita líquida, onde já houve o faturamento. Então, se você olhar ali, por exemplo, no segundo trimestre de 2021, a carteira de pedidos, lá na parte superior, foi de 546 milhões de reais. E aí, quando a gente transporta para o terceiro trimestre de 2021, a receita líquida foi de 586 milhões de reais. Então, ela recebeu lá 546 de pedido e faturou 586. Então você olha a carteira de pedidos num trimestre anterior e olha quanto que de fato gerou receita desses pedidos que estavam a faturar. Olha lá no terceiro trimestre de 2020, a carteira de pedidos foi de 188 milhões de reais e no quarto trimestre ela faturou mais ainda, 252 milhões de reais.
E o que chama atenção é exatamente agora, lá o que a gente tem que prestar atenção, na verdade, é a carteira de pedidos ali para o quarto trimestre de 2021, que é feito agora no terceiro trimestre de 2021. Olha lá, a carteira de pedidos, que é pedido a faturar, está por volta de 206 milhões de reais. Quando a gente compara com a carteira de pedidos no ano anterior, ainda está maior, né? No ano anterior foi 188 milhões de reais. Então a expectativa é que no quarto trimestre também vem uma boa receita aí e vem um bom faturamento da Boa Safra com base nessa carteira de pedidos aí de 206 milhões de reais que já está prevista. E agora a gente vai falar de alguns pontos importantes do terceiro trimestre de 2021. Primeiro, você já viu os números financeiros, você já viu receita, EBITDA, lucro, você já viu o desempenho operacional, né, que foi o volume de vendas, você viu que subiu mais de 21% de um ano para o outro. Você viu também o desempenho financeiro, a carteira de pedidos, como é que funciona, né? A carteira de pedidos de um trimestre vai faturar no próximo trimestre. Então já dá para a gente ter uma expectativa de faturamento de um trimestre para o outro. E os pontos importantes do terceiro trimestre de 2021. Primeira coisa que você deve saber da Boa Safra é que é uma empresa sazonal. Se você olhar primeiro e segundo trimestre, a receita é muito baixa da Boa Safra. Terceiro e quarto, a receita é muito alta. Por quê? Porque ela depende do ciclo da soja. No primeiro trimestre é de colheita, então é quando os agricultores estão colhendo a soja que eles plantaram. Então a Boa Safra ela não vende praticamente nada no primeiro trimestre, então ela tem um alto custo e baixa receita. Segundo trimestre é quando ela começa a armazenar as sementes e preparar para a venda futura para os agricultores. Então, normalmente, ela também não vende quase nada no segundo trimestre. Então, ela não vende nada e tem um alto custo. Então, primeiro e segundo trimestre é alto custo e quase nenhuma receita. Terceiro trimestre é quando os agricultores eles começam o plantio. Então, a Boa Safra vende bastante no terceiro trimestre e a receita é bastante alta. Quarto trimestre é o final do plantio, ela também costuma vender bastante no quarto trimestre. Então, primeiro e segundo trimestre é alto custo e baixa receita. Terceiro e quarto trimestre é alta receita e os custos ali se mantêm. Então, ela fatura mesmo, o faturamento alto dela vem terceiro e quarto trimestre de todos os anos, tá? Então, é isso que você tem que ficar atento na Boa Safra. Não olhe trimestre após trimestre e compare um com o outro, porque senão você não vai entender nada dos resultados da Boa Safra. Você tem que olhar sempre um ano contra o outro. Então, esse é o primeiro ponto importante com relação ao terceiro trimestre de 2021. Vamos lá para o segundo ponto importante. A companhia ela pretende fazer mais centros de distribuição das suas sementes para trazer mais comodidade para os agricultores. E esses centros de distribuição ela vai fazer nas maiores regiões produtoras de soja do Brasil. Então, normalmente, quando o agricultor vai plantar, ele compra com uma semana de antecedência essas sementes e vai lá e planta e fica armazenando essa semente de forma não tão interessante assim. Esse centro de distribuição vai possibilitar com que o agricultor ele compre com um dia de antecedência para pegar essas sementes e já plantar. Então vai facilitar muito e vai ter mais comodidade, vai trazer mais comodidade para o agricultor e vai gerar mais valor, agregar mais valor para a Boa Safra. Teve um ponto muito importante que o CEO ele chamou a atenção nesse terceiro trimestre de 2021. Qual foi esse ponto importante? Ele falou que, por conta da antecipação das chuvas no Brasil, alguns agricultores já anteciparam seus pedidos, que normalmente faziam lá no quarto trimestre, eles anteciparam alguns para o terceiro trimestre. Então, o terceiro trimestre também foi impactado positivamente por conta dessa antecipação dos agricultores por conta da chuva. Então, o terceiro trimestre vai vir bem maior do que o quarto trimestre. Essa é a minha expectativa, né? Mas a gente já tem uma noção de quanto vai vir no quarto trimestre por conta da carteira de pedidos. Então, esse é um ponto interessante a salientar. O negócio da Boa Safra, ele também depende bastante da questão das chuvas. Então, ele é sazonal não só na questão trimestral ali, mas às vezes pode haver uma diferença de um trimestre para o outro com relação ao plantio por conta da antecipação ou do atraso das chuvas. Bom, então já te falei até agora do centro de distribuição, que vai favorecer, dar mais comodidade ao agricultor. Já te falei como é que funciona o negócio da Boa Safra, que ela é sazonal, primeiro e segundo trimestre quase sem faturamento, terceiro e quarto faturamento maior. Já te falei que houve uma antecipação por parte dos agricultores na compra por conta da antecipação das chuvas. E tem outra coisa importante para falar para vocês aqui. A Boa Safra está com uma geração de energia limpa
com usina de energia solar fotovoltaica que está na unidade de Cabaceiras, em Goiás. E essa usina ela vai ser responsável por 94% do total de energia consumida nessa planta. Então é muito interessante esse aspecto, por quê? Porque vai ter uma redução de custos para a companhia, além do que vai estar gerando energia limpa para o meio ambiente. Então esse foi um outro ponto muito importante aí desses resultados do terceiro trimestre de 2021. Então você já entendeu desempenho financeiro, você já entendeu desempenho operacional, você já entendeu alguns pontos importantes. E agora com relação à expansão, você deve estar pensando, poxa, a Boa Safra está crescendo, ela tem que expandir, eu estou investindo na Boa Safra exatamente pela expectativa de crescimento que ela tem. Então vamos lá, ela está em construção a unidade de Buritis, que provavelmente vai ter início em 2022, logo no início de 2022. Em Cabeceiras, em Goiás, está em construção também, provavelmente no início de 2022 ela entra em operação. E em Jaborandi, na Bahia, também está em construção e está com um ambiente um pouco mais desafiador, segundo o CEO, por conta das chuvas que têm atrasado um pouco, atrapalhado as obras lá de Jaborandi da Bahia. Mas provavelmente, ainda no primeiro semestre de 2022, ela vai ser concluída ali também. Então já no próximo ano, 3 novas unidades vão aumentar bastante a produção, faturamento e crescimento da Boa Safra. Então essas são as expansões orgânicas, né? O crescimento orgânico da empresa, construção de novas unidades, para aumentar a produção, aumentar o faturamento. Existe também a possibilidade de um crescimento inorgânico, que é a aquisição de outras empresas. Segundo o CEO Marino Colpo, ele disse que eles estão olhando outras oportunidades de aquisições, mas eles estão achando atualmente os preços muito caros. Então eles estão tentando negociar, mas eles estão achando o preço caro e eles não estão querendo um preço extremamente barato, não. Eles estão querendo pelo menos um preço justo, mas eles não estão encontrando ainda essas grandes oportunidades para fazer essas aquisições. E por enquanto, eles ainda estão seguindo o que ele chama de plano A. E o plano A é o crescimento orgânico através da construção de novas unidades. O plano B seria alguma aquisição. Eles querem fazer, mas eles também não querem fazer com preço muito caro. Eles não querem adquirir empresa cara. Então eles estão focados em ter uma boa alocação daqueles recursos que eles captaram lá no IPO. Então plano A primeiro, crescimento orgânico, e se surgir alguma oportunidade, eles vão lá e fazem alguma aquisição. Então beleza, você já entendeu quase tudo, tá? Parte financeira, desempenho operacional, pontos importantes e a questão do crescimento da empresa. Mas existem também alguns riscos, né? E quais são os possíveis impactos na Boa Safra nos próximos trimestres aí. Os insumos do agronegócio para produzir as sementes, eles estão ficando mais caros por conta de um problema de energia lá na China. Então, para a Boa Safra, pode existir algum tipo de impacto na sua margem, já que os insumos para ela vão ficar mais caros. Mas existe um tempo muito grande ainda para antecipar esse problema, já que ela só vai ter esse problema lá em setembro de 2022, ela só teria esse problema. Porque para a produção desse ano, de 2021 e início de 2022, ela já adquiriu os insumos, ela já comprou, ela não vai ter esse problema agora. Então pode ser que até lá, até no ano que vem, até setembro de 2022, já tenha sido resolvido esse problema, essa questão de energia lá na China, e os insumos já não estejam no mesmo preço que estão hoje. E aí surge uma questão bem interessante. Existe a produção, existe a safra de soja americana, e ela acontece antes da brasileira. Então, entre uma safra e outra brasileira, existe a safra americana. E pode ser que eles enfrentem esse problema por conta dos insumos mais caros, por conta da energia lá na China, eles enfrentem esse problema primeiro do que os brasileiros, e eles enfrentando esse problema lá, talvez surja uma oportunidade aqui no Brasil logo depois. Então a gente tem que ficar de olho aí nessa questão do preço dos insumos, da questão da energia lá na China, para ver se isso vai impactar a Boa Safra lá na frente. Beleza, então você já viu os números, desempenho operacional, financeiro, expansão, pontos importantes, possíveis impactos, e agora a gente vai entender o que a gente tem que esperar da Boa Safra para os próximos trimestres aí. Primeiro, bastante crescimento orgânico, ela vai continuar expandindo com capital próprio e construção de novas unidades, aumentando produção e continuar crescendo de forma orgânica e possivelmente é uma opcionalidade, possivelmente uma aquisição, porque ela tem dinheiro para isso.
Então a gente vai esperar um bom crescimento da Boa Safra para os próximos trimestres e para os próximos anos. Mas aí você pergunta, Guilherme, entendi quase tudo, mas e o preço? Será que está interessante para investir na Boa Safra agora? Será que ela tem um potencial de valorização? Será que as ações vão explodir? Será que as ações vão valorizar bastante? Então é isso que a gente vai ver agora, a questão do preço das ações da Boa Safra, a soja 3. Vamos lá, vamos dar uma olhada na questão dos múltiplos aí, nos múltiplos atuais, múltiplo de preço. O lucro dela dos últimos 12 meses ficou em torno de 135 milhões de reais. Se a gente pega o valor de mercado da Boa Safra, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é em torno de 1,7 a 1,8 bilhão de reais. Então, se a gente divide o valor de mercado pelo lucro dos últimos 12 meses, a gente vai encontrar o PL, que é o preço sobre lucro. E o preço sobre lucro atual da Boa Safra é em torno de 12 a 13 vezes. Então vamos lá, como é que a gente analisa essa questão do PL de 12 ou 13 vezes da Boa Safra? A empresa ela entregou um crescimento enorme nos últimos anos pré-IPO. Antes dela abrir o capital, ela cresceu muito. Agora, depois do IPO, a gente já teve alguns trimestres e ela continua entregando muito crescimento pós-IPO. E como é que é esse crescimento? Crescimento orgânico com construção de novas unidades e possivelmente crescimento inorgânico com aquisições de outras empresas. Além disso, a Boa Safra é uma das empresas que tem maior tecnologia dentro das suas sementes e por isso os agricultores preferem comprar as sementes da Boa Safra, então ela tem uma grande vantagem competitiva e aliado a essa vantagem competitiva de alta tecnologia das suas sementes, ela também tem uma margem maior, porque as sementes com alta tecnologia são mais caras. Então ela tem também uma boa margem. Além disso, ela está capitalizada, ela está com dinheiro do IPO, que vale a pena falar que foi totalmente de oferta primária, ou seja, os donos não venderam nenhuma ação, tanto o Marino quanto a irmã dele, a Camila Colpo, não venderam nada. Todo esse capital vai ser para investir na própria empresa para crescimento. Além disso, além dela estar capitalizada, crescendo, alta tecnologia nas sementes, ela está em um dos segmentos que mais cresceu no país, que é o de insumos do agronegócio. Ele cresce mais de 9% ao ano nos últimos anos. Então, além do crescimento da própria empresa, ela vai também capturar todo esse crescimento de todo o seu setor. Então, eu acho, na minha opinião, tem um crescimento muito longo por vir aí. Então, para mim, é um negócio extremamente interessante. Eu não sei se para você é, mas para mim é bastante. Só para lembrar que não é nenhuma recomendação. A minha recomendação é que você estude a empresa e decida se ela é um bom investimento ou não para o seu perfil, para você. Inclusive, se você quer se aprofundar um pouco mais, eu fiz um vídeo completo. Como é que é o modelo de negócio, quais são as vantagens competitivas, como é que é a tecnologia das sementes. Eu falo tudo para você de como é a empresa. Se você quer ver esse vídeo, meu conselho é que você vá lá agora, clique nesse link aqui, ó. Clique nesse link agora e vai lá assistir esse vídeo completo da Boa Safra. Então veja tudo que a empresa faz e tome sua decisão de investir ou não nessa empresa. Beleza? Eu queria te pedir só um favor. Se eu te ajudei de alguma forma, se eu agreguei valor para você de qualquer forma com esse vídeo, eu queria só te pedir um favor para você curtir esse vídeo aqui abaixo e se inscrever no meu canal. Tá? Curta e se inscreva, porque isso vai me ajudar demais para o YouTube impulsionar meus vídeos para outras pessoas. Tá? Então curte e se inscreva no meu canal. Além disso, compartilhe com seus amigos, não enriqueça sozinho, não aprenda sozinho. Compartilhe esse conhecimento para que outras pessoas enriqueçam junto com você. Então copie o link desse vídeo e jogue nos grupos de WhatsApp que você faz parte, grupos de investimentos, para você conseguir ajudar outras pessoas com esse vídeo aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.